Olá, pessoal. Vamos à aula de continuação sobre o assunto ácidos e bases. Então, vamos lá. Nós já vimos aqui a identificação de ácidos e bases e a conceituação de arrênios e broncetilol, e também a classificação de ácidos fortes e fracos. Então, vamos dar continuidade à conceituação de ácidos e bases de Lewis. O conceito ácido e base de Lewis está voltado para a transferência de elétrons. Conhecimentos que você deve dominar: escrever as fórmulas de ácidos e bases conjugados, identificar os ácidos e bases de bronçadilol em uma reação química. Então, vamos começar aqui com esse teste, relembrando o que a gente viu na aula anterior. Então, vamos lá. Então, esse é o exemplo 11.1. 11.1. Então, ele quer que a gente escreva as fórmulas de A, base conjugada, né? Então, A, ele quer a base conjugada de HCO3-. Então, qual vai ser a base conjugada de HCO3-? Então, se é a base conjugada, é porque esse composto está se comportando como um ácido. Então, ele está perdendo o próton, né? Está doando o próton. Então, quando ele doa o próton, forma-se CO3, 2-. Então, CO3, 2- é a base conjugada. E no B, o que ele quer? No B, ele quer o ácido conjugado de O2-. Então, se ele está se comportando como, se ele quer o ácido conjugado, é porque esse daqui está se comportando como uma base, né? Está recebendo o próton. Então, quando ele recebe o próton, ele forma o OH-. Então, resposta, OH- é o ácido conjugado. Não tinha. Vamos continuar. Então, ácidos e bases de Lewis. A teoria de Bronsted-Lowry focaliza a transferência de um próton entre duas espécies. No caso aqui, a transferência de prótons está relacionada, então, aos ácidos e bases de Bronsted-Lowry. No caso de ácidos e bases de Lewis, a classificação é um pouco diferente, né? Um ácido de Lewis é um aceptor ou aceitador de par de elétrons, e uma base de Lewis é um doador de par de elétrons. Esse é um conceito mais amplo. No decorrer da aula, vocês vão perceber isso. Um próton H+ é um aceptor de par de elétrons e, portanto, um ácido de Lewis, porque pode se unir a um par de elétrons isolados de uma base de Lewis. Então, a gente está vendo aqui, né, o íon óxido, né, ele está doando o par de elétrons para o hidrogênio, né, para o próton da água. Então, como ele está doando, ele vai ser a base de Lewis, e o H+ da água, ou a água, vai ser classificado como ácido de Lewis. A gente tem mais um exemplo aqui. Olha, no caso da molécula da amônia, o par de elétrons isolados está sendo doado, né, para o próton da molécula de água. Então, aqui, mais uma vez, nós temos uma base de Lewis e a água, né, o hidrogênio, o próton da água, está se comportando como o ácido de Lewis, aceitando esse par de elétrons. No caso, tem uma diferença importante na conceituação de ácidos e bases de Lewis. Por exemplo,
As bases de Lewis são também bases de Bronsted. Então, todas as bases de Lewis são bases de Bronsted. Entretanto, os ácidos de Lewis não necessariamente são ácidos de Bronsted-Lowry, porque os ácidos de Lewis não precisam ter um átomo de hidrogênio, né? Então, os ácidos de Bronsted-Lowry, eles doam um próton, então, portanto, eles têm que ter um próton para doar. Então, por exemplo, nessa reação que a gente está vendo aqui abaixo, né, não tem transferência de prótons, então a gente só pode classificar o ácido e a base usando o conceito de Lewis. Então, por exemplo, aqui, né, o BF3 está recebendo o par de elétrons da amônia. Então, a amônia está doando o par de elétrons, está se comportando como uma base, e o BF3, que está recebendo o par de elétrons, está se comportando como um ácido. Os óxidos de metal solúveis são bases fortes, porém muitos óxidos de ametais são ácidos de Lewis, que reagem com água para formar ácidos de Bronsted-Lowry. Um exemplo é a reação do CO2 em água. Então, vamos ver aqui. Então, o que está acontecendo entre o CO2 e a água? Então, a água está doando o par de elétrons para o CO2. Então, a água está se comportando como uma base e o CO2 está se comportando como um ácido de Lewis. E aqui nós temos a formação de um ácido de Bronsted-Lowry. Está vendo? Ele também recebe aqui a transferência de um próton da molécula de água, né? Então, aqui eu tenho a formação do ácido carbônico, que é um ácido de Bronsted-Lowry. Então, vamos fazer esse exercício. Acho que eu vou copiar só. Peraí. Então, vamos fazer aqui. Então, 11, 2A. Ponto 2A. Então, no A, ele quer que a gente identifique os ácidos e bases de Bronsted. Então, ele quer ácidos e bases de Bronsted. Vamos lá. A reação é HNO2 aqui, mais HPO4, 2 menos aqui, aí as setas de equilíbrio, NO2 menos aqui, mais H2PO4 menos aqui. Vamos lá. Então, a gente está percebendo ó, que o próton está sendo doado do HNO2 para o HPO4. Então, esse daqui vai ser o ácido, né? Então, ácido, e aí quando ele perde o próton, ele forma a base conjugada. E o HPO4 menos 2, que está recebendo o próton, tá vendo? Ele passou de HPO4 para H2PO4. Vai ser a base de Bronsted-Lowry. E, portanto, o H2PO4 vai ser o ácido conjugado. Então, aqui está a resposta, né? Ácido e ácido, base, base conjugada. Só que no B ele também pergunta ó, que espécies são ácidos de Lewis e que espécies são bases de Lewis. Então ele deu a resposta aqui, né? A gente está vendo. Só que eu vou classificar também o H2PO4 que ele não classificou.
Então, vamos fazer aqui o B. Então, no B, ele quer os ácidos e bases de Lewis. Então, vamos fazer aqui a estrutura para vocês entenderem melhor. Vamos fazer a estrutura de Lewis. HON duplo O. Mais HO duplo O. Pronto, com as estruturas de Lewis, a gente pode mostrar o caminho dos elétrons, fica mais fácil de entender quem é o ácido e quem é a base. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Então, por exemplo, vou pegar aqui. Esse par de elétrons está removendo o próton. Então, portanto, aqui quem está doando o par de elétrons é a base. Vamos colocar aqui base de Lewis. E quem está recebendo o próton é o hidrogênio. Então, aqui é o ácido de Lewis. No caso aqui, essa reação é a reação direta, né? Aí forma NO2-, né? E H2PO4-. Então, o que acontece aqui? Ó? Essa reação, ela pode voltar, dando origem aos reagentes. Então, o que está acontecendo nessa reação? Vou pegar a caneta vermelha aqui. Então, esse par de elétrons aqui está roubando o próton. Então, esse composto aqui está se comportando como uma base. Estão vendo que está doando o par de elétrons para o próton. E esse daqui está se comportando como um ácido. Okay? A resposta está um pouquinho diferente porque ele não colocou o segundo ácido de Lewis. Né? Na verdade, ele disse que o ácido é só o H+. Né? Então, seria o próton proveniente desse ácido e o próton proveniente desse ácido aqui. Prontinho, essa é a resposta do 11.2a. Né? Prontinho. Bom, aqui tem a referência, né, e a recomendação de leitura do Fundamento J e capítulo 11, ácidos e bases. Aqui a gente tem o questionário e muito obrigada pela atenção. Até a próxima.